Boa tarde, dando início à nossa videoaula aqui. Esse aqui é o nosso plano de aula. Eu sou a Amália e a minha dupla desse trabalho é a Jennifer Beatriz. Nossa aula tem como tema análise combinatória e permutação. Aqui são todos os nossos dados de identificação, né? E aqui a habilidade específica desta aula é referente à BNCC. Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas como o diagrama de árvore. A competência específica é a 3, né? O objetivo da aula: apresentar o conceito de permutação simples e com repetição, suas fórmulas e aplicações e resolução de problemas, desenvolvendo a compreensão sobre situações em que todos os elementos são usados e a ordem importa. Aqui o objetivo do professor: explicar o conceito de permutação, diferenciando os tipos simples e com repetição, demonstrando a aplicação das fórmulas em exemplos práticos e contextualizados. O objetivo do aluno, a gente colocou aqui: identificar situações que envolvem permutação e diferenciar problemas que envolvem permutação simples e permutação com repetição. Aplicar as fórmulas adequadas e resolver problemas práticos que exigem o uso de conceitos de permutação, interpretando os resultados obtidos. A metodologia, né? A aula será expositiva e contextualizada, com explicação teórica dos conceitos, apresentação das fórmulas, resolução de exemplos práticos e comparação entre os tipos de permutações. Será utilizada a abordagem passo a passo para garantir a clareza, alternando explicações no quadro branco com exemplos contextualizados, mantendo a linguagem simples e acessível ao aluno do ensino médio. Ao final, será apresentada uma lista de exercícios para fixação. Aqui alguns conhecimentos prévios, né, como operações básicas, noção básica do princípio fundamental da contagem, cálculo e propriedades do fatorial, e entre outros. Aqui embaixo colocamos o conteúdo da aula, colocamos passo a passo, né? O primeiro momento, a abertura da aula, aí colocamos aqui tudo que vai ser falado no primeiro momento. No segundo momento, a apresentação do conceito de permutação simples, né? Que esse daqui é a Jennifer que vai apresentar e ela vai escrever no quadro tudo isso daqui bonitinho e explicar direitinho no vídeo, né? Aqui o terceiro momento é a Amália, no caso eu, que vai apresentar também tudo no quadro bonitinho, explicadinho, toda a explicação dos exemplos, da fórmula, tudo mais. E um quarto momento de mais resolução com exemplos de situações, problemas envolvendo a permutação, né? Aí temos aqui exemplo 1, 2 e 3, também vai estar no quadro. E por fim, o encerramento da aula, né? Uma apresentação da lista de exercícios. Essa aqui vai ser a nossa fórmula de avaliação da nossa aula. Os recursos utilizados são quadro, pincéis, apagador. Utilizamos calculador e a câmera de celular também para gravar a aula, né? Avaliação. A nossa avaliação para essa aula vai ser de uma resolução correta e seria, né, no caso, a resolução correta e justificada dos exercícios de fixação e a capacidade do aluno de identificar o tipo de permutação adequada em cada situação problema. E é isso. Muito obrigada. Olá, eu sou a Amália, essa aqui é a Jennifer Beatriz e hoje nós vamos aprender sobre permutações. Na aula de hoje nós vamos entender o que são, como calcular e ver exemplos práticos. Exatamente. Como a Amália falou, a gente vai falar sobre permutação. Hoje a gente vai fazer duas permutações, a simples e a com repetição. Esses agrupamentos eles consistem na ordenação de todos os elementos em um conjunto e a ordem sempre vai ser importante. Eu vou dar aqui poucos exemplos sobre a permutação simples. Vamos supor que tem 3 pessoas numa fila, vamos formar uma fila com 3 pessoas. Essas pessoas são Ana, Bia e Carol. E todas as formas que a gente formar a fila com essas pessoas vai ser uma permutação, formas diferentes. Vamos supor, Ana, Bia, Carol, é uma forma diferente, é uma permutação simples. A outra seria Ana, Carol, Bia.
A outra, Bia, Ana, Carol. Bia, Carol, Ana. Carol, Ana, Bia. Carol, Bia, Ana. Todas essas formas, elas são uma permutação simples, porque são feitas de diferentes formas. Já na permutação com repetições, lidamos com situações em que alguns elementos se repetem, né? Um exemplo clássico é a palavra money, né? Que, embora ela tenha 4 letras, 2 delas são iguais. O A aparece aqui 2 vezes, né? Então, o número de formas diferentes de organizar essas letras é menor do que uma permutação simples, pois em algumas disposições acabam se repetindo, né? Entre as diferentes formas nós temos a original, mana, né? Temos M, A, N, e assim por. Agora vamos continuar falando um pouco sobre a permutação simples, a definição dela, e eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor o assunto. Permutação simples, como eu falei lá, né, no primeiro vídeo, que é quando temos N elementos diferentes e queremos organizar todos eles em ordem. Tá? O número de permutação de N elementos é dado por P, que seria a permutação, N, que seria o elemento, com a fração, que é a faturação desses elementos. Tá? Vou dar uns exemplos para entender melhor o assunto. Primeiro exemplo, o número de filas distintas que é preciso formar em 5 pessoas. Vamos primeiro usar essa mesma formulazinha para a gente saber quantos números distintos é possível formar com 5 pessoas. Vamos usar o P, permutação, N, que é o total de elementos, que no caso, o total de elementos aqui são 5, porque são 5 pessoas, e a gente quer saber quantas maneiras diferentes a gente pode fazer essa fila. Então, vamos colocar o 5 aqui, que é igual à calculação de 5, que é a calculação do elemento. Essa é a equação que a gente vai usar, a formulazinha, né? Então, a calculação acontece com a multiplicação dos elementos que existem dentro do 5. Seria, no caso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como a gente pode ver, aqui é todos os elementos que tem dentro do 5, certo? Só parar um pouquinho aqui, a gente fazer um cálculo. Tá? Então, vamos começar a calcular. 5 vezes 4 é igual a 20. 20 vezes 3 é igual a 60. 60 vezes 2 é igual a 120. 120 vezes 1 é igual a 120. Então, a gente tem 120 formas, tá, diferentes de organizar essa fila, na verdade. 120 formas diferentes. A gente vai usar essa mesma técnica para fazer todos os nossos outros exemplos. Vamos continuar. O exemplo número 2. O número de maneiras distintas que é de se arrumar 6 itens na prateleira. Vamos fazer a mesma coisa, da mesma forma. Seria P, o total de elementos que seria 6, e o faturamento desses elementos que seria 6 fatorial. A gente tem que descobrir 6 fatorial para saber quantas maneiras distintas dá de se arrumar 6 itens. Então, vamos pegar o 6 e multiplicar por todos os elementos que tem dentro do 6, que seria o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 e vezes o 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, que é 360. 360. Ajuda aqui, tá, assistente. 360 vezes 2, que é igual a 0, 2, 6, 7. 720 vezes 1. No caso, seria 720
arrumar esses 6 livros na prateleira. Tá. Espero que aqui vocês tenham entendido. Para reforçar, vamos fazer o terceiro exemplo, que é o número de anagramas da palavra amor. A gente primeiramente tem que saber o que é anagrama. O anagrama basicamente é a letra. Então a gente tem que saber o número de anagramas da palavra amor. Anagramas. Então a gente sabe que ele tem quantas letras? 4. Amor. Então seria P, N, igual a N fatorial, né? Fechou? Aí pode ver na forma. P, 4, igual a 4 fatorial. Seria no Q. 4 é o fator do elemento, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser o elemento, né? No caso, são 4, porque tem 4 letras aqui, que vai ser multiplicado por todos os elementos, todas as quantidades de números que tem dentro desse número, desse elemento. Então seria o quê? 4 vezes 3, que é igual a 12, vezes 2, igual a 24, vezes 1, e fica 24. Então, o número de anagramas da palavra amor são 24. Continuando, agora eu vou falar sobre permutação com repetição. Uma permutação de N elementos repetidos é qualquer ordenação de N objetos dos quais pelo menos 2 são iguais, né? No último exemplo que eu dei era a palavra mana e a letra A se repetia 2 vezes, né? Então, 2 das 4 letras eram iguais. Por isso se encaixava na permutação com repetição. O número de permutações de N objetos com repetição, de A1, A2, A3, até a R, né, desses objetos, é denotado por Pn, e em cima a gente coloca A1, A2, A3, que aqui no caso esse A1, A2, A3, até o AR, são as repetições, né? Por exemplo, o meu nome, Amaya. Se eu quisesse fazer um cálculo e saber o número de anagramas da palavra desse meu nome, né? Eu ia ter que fazer o cálculo da permutação com repetição. Por quê? Porque o meu nome tem a letra A que se repete 3 vezes. E aí, eu denominaria esse cálculo por PN, que no caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, né? Então o N seria 6. E a repetição, somente o A repete. E ele repete 3 vezes. Então seria o meu A1 seria 3. Bom? E ele pode ser calculado pela fórmula aqui, né? Aqui a denominação. E aqui é a fórmula. PN, como a gente viu com a Bia ainda agora, é a permutação simples, né? Permutação de N é igual a N fatorial, né? Então, aqui, na fórmula da permutação com repetição, PN seria o N fatorial. E aqui, que é PA1, seria o A1, né? As nossas repetições em fatorial. E se tivermos mais de uma repetição, desse caso aqui, só temos a letra A se repetindo 3 vezes. Então, seria, vamos colocar aqui, né? Seria 6 fatorial, que é o nosso N, dividido por o nosso PA1, que só temos o PA1, mas pode ter várias R, pode ter R, PA, né? Então, aqui no caso seria 3 fatorial, porque é PA1, no caso é P, seria a permutação do A1, que é o 3, que seria 3 fatorial.
Não vamos calcular isso aqui agora, isso aqui foi mais só para demonstrar mesmo. Agora vamos para o exemplo, tá? O primeiro exemplo, o número de anagramas da palavra Mariana é. Vamos começar colocando aqui a denominação, né? A denotação. PN, o nosso M é. Vamos ver quantos elementos tem a palavra, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, o nosso N, o número de elementos, é 7. E aí, como a gente está fazendo permutação com repetição, né, e a palavra Mariana tem letras repetidas. Temos um lá que repete 3 vezes. O número de repetição é dado por A1 ali, né? E aqui temos 3A, então 3 aqui. Na fórmula temos PN nós sabemos o que é o fatorial de N, 7 fatorial. E aqui temos PA1, é o mesmo que PN, né? Então é o fatorial de 3. E aí temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido pelo fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual 7 vezes 6 dá 42, né? 42 vezes 5 dá 210. 210 vezes 4 dá 840. 840 vezes 3 dá 2.520. 2.520 vezes 2 dá 5.040 vezes 1 dá 5.040, né? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Isso tudo aqui dividido por 6 dá 840. Então, o número de anagramas da palavra Mariana é 840, né? Vamos lá para o segundo exemplo. Agora, no exemplo 2, temos que a quantidade de números de 5 algarismos que podemos formar usando todos os algarismos. 1, 1, 1, 2, 2. Nesse caso aqui, podemos ver, né, que ele quer formar um número de 5 algarismos usando esses algarismos aqui, né? Então, a gente tem um caso de permutação com repetição que temos duas repetições. Temos um 1 repetindo 3 vezes, né? Aqui ele está repetindo. Aqui ele está repetindo 3 vezes. Vou colocar só o 3, porque se eu colocar 3x ele vai confundir. E aqui o 2 está repetindo. O 2 está repetindo 2 vezes. O que a gente faz primeiro, né? Vamos colocar aqui na denotação PN, A1 e A2, né? Qual é o nosso PN? Qual é o número de elementos? 5 elementos, né? Então, P de 5. A1, vamos colocar 3, porque o 1 está repetindo 3 vezes, né? E o A2, no caso aqui é o 2, está repetindo 2 vezes, que fica 2, né? A gente coloca um número de repetições, não é tipo o número aqui, porque poderia ser letras, por exemplo, né? Em outra questão. Agora, isso aqui foi só a denotação. A fórmula é PN dividido por PA1 e PA2, né? PN, nós sabemos que PN é o fatorial de N, no caso aqui é 5, então fica 5 fatorial. E dividido por PA1 e PA2, que é o mesmo que PN, né? Então seria 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá bom? Vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1
20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, todo mundo já sabe, né? 3 vezes 2 dá 6. Vezes 1 dá 6 também. Vezes 2 dá 12. Vezes 1 dá 12. 120 dividido para 12, 10. Então, a quantidade que podemos formar usando todos esses algarismos é... Agora vamos ter duas situações de problemas com a permutação simples. Tá? Vamos começar. 2 amigos estavam brincando de lançar dados. De 6 faces, sabe-se que saiu os números 4, 1, 2 e 5. Não necessariamente nessa ordem. Quantas sequências de resultado poderiam ter acontecido? Então, o que? A gente vai pegar aquela mesma formulazinha, que é o P. O N de elementos são 4 elementos, tá? 4 elementos é igual a 4 fatorial, beleza? Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Seria 4 vezes 3, que é igual a 12. 12 vezes 2, que é igual a 24. E 24 vezes 1 seria 24 maneiras de obter esse resultado do dado. Essa sequencial. Isso. Agora vamos para a segunda. Quantos anagramas podem ser feitos com as letras da palavra Jennifer? Sabendo que aqui não tem nenhuma letra com repetição, então a gente sabe que é o quê? A gente consegue identificar que é uma permutação simples, não uma permutação de repetição. Então, toda vez que vocês forem analisar anagramas com palavras, analise se repete alguma letra para não ser uma palavra, para não ser uma Permutação de repetição. Então, vamos lá. E também o enunciado, porque às vezes até pode repetir letra, mas não pedir para ver necessariamente isso. Então, aqui na palavra Jennifer a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, a gente vai saber o 6 fatorial dessa palavra, que seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Reforçando sempre. O fatoramento acontece com a multiplicação dos elementos que tem, né, dentro do 6, que são 5, 4, 3, 2 e 1. Então, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3 é igual a 360. 460, ajuda, né? 360. 360, perdão. Vezes 2, que é igual a 720. Isso. Então, na palavra Jennifer, a gente consegue obter 700 anagramas. 720. São problemas, né? Agora a gente tem um aqui que é de permutação com repetição. Vamos ler e identificar isso, né? Ó, durante o campeonato de vôlei, um time conseguiu 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Durante 10 partidas, né? Vamos grifar aqui, né? 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates durante essas 10 partidas. De quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido, né? Aqui o que a gente tem, né? O nosso PN. Quais seriam os nossos elementos? Seriam as 10 partidas, né? A gente tem que aprender primeiramente a se organizar nisso. O nosso N é 10 partidas. E desculpa, vou colocar aqui. Vou colocar A1, A2, AF, né? O nosso PN é 10 partidas, né? Aí a gente tivemos repetições nas vitórias, nas derrotas e no empate.
Ou seja, tivemos 5 vitórias, então repetiu 5 vezes as vitórias. 3 derrotas, então repetiu 3 vezes as derrotas. E 2 empates, repetiu 2 vezes os empates, né? Vamos lá para a fórmula. A fórmula da permutação com repetição, né, é n fatorial, ou no caso Pn, que é n fatorial, 10 fatorial. E aqui embaixo o A1 vezes A2, PA1 vezes PA2, né? Então, o nosso A1 é 5 fatorial, o nosso PA2 é 3 fatorial, e o nosso P, aqui no caso A3, é 2 fatorial. Vamos lá. O 10 fatorial fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? O fatorial é todos os números, desde 1 até chegar no n que a gente está procurando, no caso 10, né? Aqui no 5 fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes, vou colocar assim para diferenciar, né? 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 2 vezes 1. Que aqui é o fatorial de 3 e aqui é o fatorial de 2. Tudo isso aqui, como é uma conta bem extensa, né? Vou colocar só aqui o resultado. Você pode fazer na calculadora. Fica 2.520. Então, de quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido? Poderia ter ocorrido 2.000 vezes 520 maneiras distintas desse resultado. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre permutação. Esperamos que vocês tenham entendido a diferença entre permutação simples e a permutação com repetição, né? Agora, depois, no próximo coisa aqui que eu vou deixar do lado, vou deixar algumas questões para vocês treinando em casa e explicar um pouco como vocês devem fazer isso para treinar e desenvolver para quando aparecer uma situação de permutação simples ou permutação de repetição, vocês entenderem e vocês saberem fazer sem nenhuma dúvida, tá bom? Aplicando corretamente as fórmulas e obtendo os resultados corretamente. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. E como em toda aula, é importante a gente praticar um pouco o que aprendeu. Eu vou explicar como vai funcionar a nossa avaliação. A avaliação não é uma prova, nem nada difícil, é uma atividade prática que vocês vão poder fazer em casa, com calma, e que vai ajudar vocês a fixar o conteúdo que estudamos. A ideia é que cada um tenha a oportunidade de pensar, tentar aplicar e perceber se entendeu bem. Eu preparei algumas questões parecidas com os exemplos que eu e a Amália trabalhou aqui. Vocês vão anotar no caderno e resolver do jeito que vocês acharem melhor. O mais importante não é só chegar no resultado final, mas mostrar o processo do pensamento, como vocês organizaram as informações, quais estratégias usaram e de que forma vocês chegaram na resposta. E o mais importante, saber identificar uma permutação simples de uma permutação com repetição. Isso vai mostrar que vocês dominam e que ainda podemos melhorar juntos. Lembre-se de se errarem, não tem problema. O erro também faz parte do aprendizado. Quando vocês tentam, mesmo que a resposta não seja totalmente certa, vocês já estão treinando a mente para pensar matematicamente e para encontrar soluções. Então, a avaliação da aula de hoje é justamente essa: colocar em prática em casa as atividades que eu deixei, para que possamos continuar avançando juntos no nosso aprendizado. Faça com dedicação, sem pressa e lembre-se, o objetivo é praticar, refletir e melhorar a cada dia. Boa atividade para vocês e até a próxima!